Você já viu alguém ser tratado com desprezo só por causa do trabalho que faz? Essa é a história de uma mulher simples, discreta, que trabalhava todos os dias como faxineira em uma grande empresa. Quase ninguém reparava nela. E quando reparavam, não era da melhor forma. Olhares de desprezo, comentários baixos, indiferença. Mas o que ninguém sabia era quem aquela mulher realmente era. E antes da gente continuar essa história, me conta uma coisa bem simples. De qual cidade ou país você está assistindo essa história? Escreve aqui nos comentários. Eu gosto muito de ver de onde cada pessoa acompanha essas histórias. Agora se prepara, porque quando a verdade veio à tona, muita gente percebeu que já era tarde demais para pedir desculpa. Todos os dias, bem cedo, antes mesmo da maioria dos funcionários chegar, Dona Helena já estava na empresa. Uniforme simples, cabelo preso, movimentos silenciosos. Ela limpava corredores, organizava salas, deixava tudo pronto para mais um dia de trabalho. Mas quase ninguém notava quando os funcionários começavam a chegar. Alguns simplesmente ignoravam sua presença. Outros passavam sem dizer bom dia. E havia aqueles que faziam questão de demonstrar desprezo. Cuidado aí, tá atrapalhando. Faz direito isso. Palavras simples, mas que com o tempo pesavam. Mesmo assim, Dona Helena nunca respondia, nunca discutia, nunca levantava a voz. Apenas continuava seu trabalho, com calma, com dignidade, como se já estivesse acostumada. Mas havia algo nela que chamava a atenção, não pela aparência, mas pela forma como observava tudo ao redor, em silêncio. Dona Helena sempre carregava uma pequena bolsa. Simples, mas bem cuidada. Ela nunca deixava aquela bolsa longe, nem por um segundo. Alguns funcionários já tinham reparado. O que será que ela guarda aí? Mas ninguém nunca perguntou. Ou talvez, ninguém se importava o suficiente. Em uma manhã comum, algo diferente aconteceu. Um carro de luxo parou em frente à empresa, chamando a atenção de todos. Alguns funcionários foram até a janela, curiosos. Quem será? Mas o que ninguém esperava era que aquele momento simples estava diretamente ligado àquela faxineira, que todos ignoravam. Depois que o carro de luxo parou na frente da empresa, o clima mudou. Funcionários começaram a se ajeitar, endireitar a roupa, tentar parecer mais profissionais. Enquanto isso, Dona Helena continuava limpando o corredor, como se nada estivesse acontecendo. Mas alguns começaram a comentar. Esse tipo de visita não combina com gente assim por perto. Já mandam ela sair daqui da frente. E ela ouviu, mas como sempre, permaneceu em silêncio. Minutos depois, um dos supervisores apareceu apressado, olhou ao redor e parou ao ver Dona Helena ali. Ei! Ela levantou o olhar. Você não pode ficar aqui agora. Vai lá pro fundo, rápido. O tom não era de pedido, era de ordem. Algumas pessoas observaram, outras fingiram que não viram. Dona Helena apenas assentiu, sem discutir. Pegou seus materiais e começou a sair. Mas antes que ela chegasse ao final do corredor, a porta principal se abriu. Um homem bem vestido entrou, acompanhado de outras pessoas. Postura firme, olhar atento. Ele caminhava observando tudo, sem dizer muito. Até que, de repente, parou. O olhar dele se fixou em Dona Helena, que já estava se afastando. Ele franziu levemente a testa, como se estivesse reconhecendo algo, ou alguém. Enquanto isso, o supervisor se aproximou rapidamente dele. Senhor, seja bem-vindo. Mas o homem não respondeu de imediato. Seus olhos ainda estavam em Dona Helena. O silêncio tomou conta por alguns segundos. Dona Helena percebeu que estava sendo observada. Virou-se devagar e olhou de volta. Os dois se encararam. E naquele momento, algo mudou. Porque o homem não estava olhando para ela como os outros. Não era desprezo, não era indiferença. Era reconhecimento. E o que aconteceria a seguir faria todos ali perceberem que tinham julgado a pessoa errada. O homem continuava olhando para Dona Helena, sem dizer uma palavra. O supervisor ao lado começou a ficar desconfortável. Senhor, podemos ir para a sala? Mas ele não respondeu. Deu alguns passos à frente, na direção dela. O som dos passos ecoava no corredor silencioso. Todos começaram a observar. Quando chegou perto, o homem parou, olhou diretamente nos olhos de Dona Helena e disse algo que ninguém esperava. Dona Helena, é a senhora mesmo? O silêncio foi imediato. Funcionários se entreolharam. O supervisor ficou sem reação. Dona Helena respirou fundo e respondeu com calma. Sou eu, sim.
O homem então fez algo que mudou completamente o clima. Ele estendeu a mão. Mas não foi só isso. Inclinou levemente a cabeça, em sinal de respeito. É uma honra encontrar a senhora aqui. Aquilo caiu como um choque, porque ninguém ali nunca tinha visto alguém tratar Dona Helena daquela forma. O supervisor tentou entender a situação. Senhor, o senhor conhece ela? O homem olhou para ele, com um olhar sério. Conheço, e conheço muito bem. A tensão começou. O ambiente inteiro estava em silêncio, todos os olhares voltados para Dona Helena e para aquele homem. O supervisor, ainda confuso, tentou manter a postura. Senhor, quem é ela? O homem respirou fundo, olhou ao redor e respondeu com firmeza. Ela é a pessoa que fundou essa empresa. O choque foi imediato. Alguns funcionários arregalaram os olhos, outros simplesmente não acreditaram. Como assim? O homem continuou. Anos atrás, quando ninguém acreditava nesse negócio, foi ela quem começou tudo. Trabalhou sozinha. Lutou. Construiu isso do zero. O silêncio era absoluto. Dona Helena apenas observava. Calma. Como se aquela história já não fosse novidade para ela. O supervisor ainda tentava entender. Mas, então, por que ela está trabalhando como faxineira? O homem olhou diretamente para ele. Porque ela quis. Ela voltou para ver como as pessoas aqui tratam quem consideram invisível. Alguns funcionários abaixaram o olhar, porque sabiam exatamente o que tinham feito. O teste que revelou tudo. O homem continuou. Esse lugar cresceu. Ficou grande. Mas parece que perdeu algo importante no caminho. Ele fez uma pausa e completou. Respeito. O peso daquelas palavras caiu sobre todos. Lembranças vieram na mente de muitos ali. Olhares, falhas. Desprezo. O supervisor não sabia o que dizer. Tentou olhar para Dona Helena, mas não conseguiu sustentar o olhar. Porque naquele momento, todos perceberam uma coisa. Eles não estavam apenas diante de uma funcionária. Estavam diante da pessoa que construiu tudo aquilo. E o pior, tinham tratado ela da pior forma possível. Mas o que Dona Helena faria a seguir era algo que ninguém ali estava preparado para ver. O silêncio ainda dominava o ambiente. Todos aguardavam. Ninguém sabia o que Dona Helena iria fazer. Ela então deu alguns passos à frente. Olhou para cada pessoa ali, sem pressa, sem raiva no rosto, mas com firmeza. Eu voltei aqui, não pelo dinheiro. Não pela empresa! Ela fez uma pequena pausa. Eu voltei para ver se o que eu construí ainda tinha valor de verdade. Dona Helena continuou. E não estou falando de dinheiro. Estou falando de respeito. Alguns funcionários começaram a abaixar a cabeça. Outros seguravam o olhar, com vergonha. Ela então disse algo que ninguém esqueceria. Porque uma empresa pode crescer. Mas se esquecer das pessoas, ela já começou a cair por dentro. O gerente tentou falar. Dona Helena, nós... Mas ela levantou a mão, interrompendo com calma. Não precisa explicar. Ela olhou ao redor novamente. Eu vi o suficiente. O clima ficou pesado, mas não era um peso de medo. Era um peso de consciência. Então ela disse algo que ninguém esperava. Mas eu não voltei para punir ninguém. Todos se olharam, surpresos. Eu voltei para corrigir. Ela então virou para o homem que a acompanhava. A partir de hoje, ninguém aqui será tratado como invisível, do cargo mais alto ao mais simples. Ela respirou fundo. E quem não souber respeitar, não faz mais parte disso aqui. Naquele momento, algo mudou dentro da empresa. Não por medo, mas por entendimento. Algumas pessoas se aproximaram, pediram desculpa. Outras apenas choraram em silêncio. Dona Helena não respondeu com dureza, apenas com um olhar firme, e seguiu caminhando. Mas agora, não como a faxineira invisível, e sim como alguém que mostrou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no cargo que ela ocupa. Quantas vezes a gente julga alguém sem saber nada sobre a história dela? Quantas vezes tratamos pessoas como se fossem menos importantes? A verdade é simples. Não existe trabalho pequeno. Não existe pessoa invisível. O que existe é falta de respeito. E no final, não é o dinheiro, não é o cargo, não é o status que define alguém. É a forma como essa pessoa trata os outros. Agora me conta aqui nos comentários. Você já presenciou alguém sendo tratado com desprezo assim? E o que você faria no lugar da Dona Helena? E escreve também. De qual cidade ou país você está assistindo essa história? Eu gosto muito de ver de onde cada pessoa acompanha essas histórias.